Olá, amigos da Paranormal Ataque. Não existe na história da humanidade um livro ou manuscritos que tenham sido mais lidos ou modificados ao gosto do cliente do que a Bíblia. Sim, meus caros amigos, hoje é dia de polêmica. Já fizemos aí uma versão anterior desse vídeo onde eu fui xingado, esculachado, amaldiçoado e até ameaçado pelos que se dizem cristãos. E como vocês podem ver, essas ameaças não surtiram efeito e por isso hoje eu estou de volta com esse tema. Não para dizer que eu não acredito em Deus, muito pelo contrário. Eu sou um agnóstico e acredito que existem coisas neste vasto universo que fogem a qualquer explicação humana que possamos dar. Mas também acredito na manipulação de reis, rainhas, governos e sociedades secretas, mas secretas de verdade. Deixando claro que eu não estou aqui falando dessas sociedades reservadas, que seus templos podem ser encontrados em qualquer lugar, onde se encontram vídeos falando sobre eles na internet. E o que eu vou aqui questionar não é a fé das pessoas, mas sim histórias que podem ter sido colocadas na Bíblia a nível de manipulação e erros cometidos por centenas de milhares de adulterações e erros de tradução. Primeiro, dois relatos de criação diferentes. Vamos começando aqui por Gênesis 1, onde fala da criação em 6 dias, e diz que, no sexto dia, Deus fez a luz, as plantas, os animais, o homem e a mulher. Agora, em Gênesis 2, o homem foi criado, fazendo o homem do pó, e em suas narinas soprou a vida. Vendo que não era bom para esse homem, que ele chamou de Adão, ficar sozinho, colocou ele em sono profundo e lhe tirou uma costela, e dessa costela fez a mulher. Agora eu pergunto, qual dessas versões está correta? Depois, os animais na arca de Noé. Novamente, em Gênesis, no versículo 6, Deus manda que Noé construa uma arca e nessa arca coloque 2 de cada animal vivente na terra e junto as provisões necessárias para tal. Agora nós vamos à matemática dessa história. Eu tirei da conta os animais aquáticos, claro, né? As aves, e o resultado foi que de mamíferos existem 6.399 espécies conhecidas. E de répteis, né, perdão, existem mais de 10 mil espécies. Ficando de fora os insetos, os pássaros e os anfíbios. Aí eu fiz a pesquisa. Qual o tamanho necessário para a arca conter um casal de cada espécie acima citado? E quantas toneladas de alimento seriam necessárias para alimentar todos por 40 dias, que foi o tempo do dilúvio? A resposta é: se cada animal ficasse restrito ao limite de 5 quilos de alimento por dia, seria necessário 2.560 toneladas de alimento. Já os répteis, limitados a 2 quilos de alimento por dia, dependendo da espécie, seria necessário 1.600 toneladas de alimento. E para levar todos esses animais e a sua alimentação, seriam necessários 2 navios cargueiros de 400 metros de comprimento com 61 metros de largura e capacidade de carregar 24 mil containers cada um. Outro detalhe é que a construção da arca, nos tempos de Moisés, contando somente com a ajuda da mulher e dos filhos, levaria de 50 a 120 anos e seriam necessários 8.000 metros cúbicos de madeira. Agora, se Noé fosse construir os 2 cargueiros necessários para levar todos os animais das mesmas condições da construção da arca, o cálculo seria de 1 milênio para cada embarcação e uma pequena floresta para cada empreitada. Agora vamos para números. Divergências do povo de Israel. Está escrito que 600 mil homens de pé, sem contar os meninos, as meninas, os idosos e as mulheres, se isso for levado ao pé da letra, podemos chegar entre 1 milhão e 1,5 milhão
até 2 milhões de pessoas vagando pelo deserto por 40 anos. Algo que, no quesito de logística, é humanamente inviável, então, principalmente na Idade do Bronze. Além de que, em Deuteronômio 7:7 e Êxodo 23, 29 e 30, o próprio Deus afirma que Israel é um povo pequeno, incapaz de dominar a terra de Canaã de uma só vez. Vamos agora ao 4. Diferentes relatos para a morte de Judas Iscariotes. Judas teve duas mortes segundo a Bíblia. E em Mateus está escrito, que Judas se enforcou. Mateus 27:5. Enquanto que em Atos descreve-se que caiu de cabeça e arrebentou-se pelo meio. Em Atos 1:18. Outra, quem matou Golias? Uma das histórias mais famosas da Bíblia, a luta entre o mirrado Davi e o gigante Golias, tem aqui as suas controvérsias dentro do próprio livro. Em Samuel 1, 1 Samuel, versículos 17, 49 a 50, e Davi meteu a mão no alforge, tomou dali uma pedra e com a funda a atirou e feriu o filisteu na testa. E assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e uma pedra. Mas em 2 Samuel, de 2 a 19, houve ainda outra peleja em Gobe, e Elanã, filho de Jaaré, origem, feriu Golias com uma lança, ou seja, Elanã, e não Davi, foi quem matou Golias. Muitos acreditam que aqui foi um erro do copista e que se tentou corrigir depois em crônicas, para assim tentar preservar a glória de Davi. Outro, sexto, a Bíblia e o seu Deus imutável. É imutável e não se arrepende jamais. Essa afirmação vai depender do livro e do versículo que você estiver lendo na Bíblia, começando pelas passagens onde Deus se arrepende. Primeiro, Gênesis 6, de 6 a 7. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei da face da terra, desde o homem até o animal. Aí temos um espacinho, porque arrependo de haver feito. Aqui Deus se arrepende da criação humana, evento que antecede o dilúvio. Segundo o Êxodo 32:14. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo, depois de Moisés interceder. Deus volta atrás e decide não destruir Israel. Agora, terceiro, em 1 Samuel, versículo 15 e 11. Arrependo-me de te dar posto ao Saul como rei, porque deixo-me de seguir e não executou as minhas palavras. Então Javé aqui se arrepende de uma decisão política, que dá a entender que ele não sabia o resultado de antemão. Como assim se ele é onipresente? 4. Jonas 3:10. E Deus viu as obras dele como se converter o seu caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito. E lhe faria e não o fez. O mesmo padrão: ameaça, arrependimento e perdão. Agora, as passagens onde Deus não se arrepende. Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não o faria. Como assim, Ou falaria e não confirmaria. E então, aqui Balaão descreve um Deus imutável, coerente e infalível, o oposto total do que Gênesis e Êxodo mostram. Depois, em Samuel 15:29, também aquele que a força de Israel não mente nem se arrepende, porque não é homem para que se arrependa. O mesmo livro que antes esse Deus que arrependeu de Saul, agora declara o contrário. Na mesma narrativa, mandatos contraditórios sobre pureza e práticas religiosas. O Antigo Testamento está repleto de leis rígidas de pureza, o que vestir, tocar, comer ou fazer no sábado. Mas no Novo Testamento, quase tudo foi anulado ou reinterpretado. Por exemplo, começando pela carne de porco. Comer ou não comer? Em Levítico 11, 7 e 8, também o porco, porque tem unhas fendidas, mas não rumina, é imundo para vós. Da carne dele não comereis, e nem tocareis no seu cadáver.
Deuteronômio 14:8 repete o mesmo e por isso no judaísmo a proibição é absoluta. Mas em Marcos 7:18, 19 está escrito: Não compreendeis que tudo que é de fora que entra no homem não o pode contaminar? Assim declarou Jesus puro todos os alimentos. Segundo, o toque do impuro. Levítico 15:19. Quando uma mulher tiver fluxo de sangue, 7 dias ficará separada. Quem a tocar será imundo até a tarde. Números 19:11. Aquele que toque em cadáver de algum homem ficará imundo por 7 dias. Mas em Marcos 5:27 a 29, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, veio por detrás e tocou na veste de Jesus e logo estancou o fluxo. Segundo Levítico, Jesus teria ficado impuro. E por último, o sábado, guardar ou profanar. E aí? Êxodo 31, 14 e 15. Guardarás, pois, o sábado, porque é santo para vós. Todo aquele que o profanar morrerá. Então já devíamos estar todos nós há muito tempo. Mas, novamente, Marcos 2, 27 e 28, o sábado foi feito por causa do homem e não por o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Quer dizer, ou seja, a lei que antes garantia a morte se torna flexível. Fico por aqui, nem vou pedir o seu comentário, porque eu sei que vocês vão comentar. E, por favor, não me xingue ou não ameace, não porque eu tenha medo, mas é porque o seu comentário pode ser retido para análise e acaba não sendo publicado por causa das redes sociais e suas normas internas. Muito obrigado por ter ficado até o final e até a próxima.